Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. Nos 60 minutos de hoje da esteira, começando a 74 metros ainda, nem 1 quilômetro, a 4,3, mas eu já cheguei no 5, 4,9. Agora eu tô no 4,2, 4,3. Quase 10 minutos de esteira. Tô cansada já. Como sempre, né? O mantra, tô cansada. Tô cansada, né? Depois de um dia de trabalho, vir pra esteira é cansativo. Mas vim. Tô firme. Tô firme. Gente, hoje eu vou falar dos tipos. Dos tipos de mulheres que eu vi. De mulheres não, de pessoas que eu vi nas artes marciais. Nas categorias de pessoas que eu vi nas artes marciais, de mulheres e de homens, tá? Que eu tava falando pra vocês, né? Que tem vários tipos, né? De pessoas, no geral, tá? Generalizando. Tem exceções, claro, tem gente que não entra em nenhuma dessas categorias, mas geralmente as pessoas estão nessas categorias, tá? No geral, a maioria está nessa categoria, tá? Vai, sei lá, 99%. Mulheres e homens, tá? Assim, principalmente o que eu observei nas mulheres. Então, assim, nas artes marciais e no mundo, na vida, você vai ver que as pessoas se dividem em categorias, tá? Tem a ver com a personalidade da pessoa, né? Com a forma com que a pessoa se posiciona na vida, né? Nas situações, no mundo. E essas posturas, claro, vão fazer com que ela se dê bem ou não na sociedade. As pessoas que vão se dar bem é quem é mais submisso, quem faz o jogo, né, do poder, quem é submisso, né, quem aceita o que o poderoso fala. Na verdade é isso, né? Quem é submisso, quem faz o jogo do poderoso, quem aceita as coisas erradas acaba ficando no poder. Essa que é a verdade. A gente tem que falar a verdade, né? As pessoas que muitas vezes fazem as coisas certas, elas não vão no poder. Quem faz a coisa errada é que muitas vezes vai pro poder, tá? É isso, a gente tem que ser realista. Principalmente no Brasil. A gente vê que a pessoa errada é a que se dá bem no Brasil. Tá? Então é bem isso. Na arte marcial eu vi bem isso, né? Que a pessoa que faz a coisa errada é a que vai ser faixa preta. É a que vai ter mais dança. É a que vai ser elogiada. No Aikido vi bem isso. Nos dojos, tá? A mulher que vai se dar bem no Aikido, o homem, é aquele que puxa mais o saco do sensei de Aikido, tá? É aquele que faz coisas erradas, é aquele que fecha os olhos para as coisas erradas, é conivente para as coisas erradas, tá? Nas artes marciais eu vi muito isso, é bem assim mesmo, é bem a sacanagem. Eu não vi só nas artes marciais isso, eu vi na vida isso, eu vejo na vida isso, tá? Então você vai vendo uma inversão de valores, tá? Então você vai ver que as categorias são assim, divididas. A primeira categoria, que é a que tem mais gente nas artes marciais, homens e mulheres, é a dos puxa-sacos. Os puxa-sacos, os submissos e os sakanas, os antiéticos, e que abaixam a cabeça para tudo o que o sensei diz. Eles encobrem as coisas erradas que o sensei diz e que as lideranças das artes marciais dizem. Tá? Então são essas pessoas, capachos, né, que alimentam as coisas erradas das artes marciais. Eles são a maioria nas artes marciais, são eles que alimentam essa estrutura podre da arte marcial e da sociedade, tá? Se a gente for pensar em termos de sociedade, é isso, tá? Essa é a categoria maior que a gente tem na arte marcial. Quando a gente pensa no micro e no macro, é a população maior, tá? É o majoritário. É um grupo maior de homens e mulheres, tá? Então são essas pessoas que serão faixas pretas e que serão os futuros senseis e professores. Não tenha dúvida, são as pessoas que são coniventes, alimentam e apoiam as coisas erradas das artes marciais. É isso que eu quero dizer. São os mais machistas, os mais preconceituosos, os que discriminam mais, os que apoiam coisas erradas
Os que estão junto com as coisas erradas, os que têm menos ética, os que encobrem coisas erradas. São essas pessoas que são o grupo que vai se dar bem, que vai ter muito sucesso na arte marcial e na sociedade e na vida. Tá, é isso. A gente vive numa sociedade que inverte valores. Tá? É isso que eu tô falando. Basta você abrir o olho e ver a sua volta. Eu não preciso falar muito, é só uma questão de você ter um olhar crítico. É só você olhar a sua volta que você vai entender o que eu tô falando. Tá? Ninguém aqui é Cândido, do Voltaire, né? Ninguém aqui é muito ingênuo, né? Pra entender o que eu tô falando. A gente vive no Brasil, tá? É muito fácil a gente ver quem se dá bem no Brasil. Pega a história dessa pessoa que você verá como é que ela chegou no poder, tá? Pega a história do Brasil que você verá. Tá? Então, assim, a gente vê que as pessoas que se dão bem na arte marcial e que vão chegar no topo serão faixas pretas e que terão elogios e louros são as mulheres mais submissas, as mulheres que puxam o saco do sensei e alimentam coisas erradas, abaixam a cabeça para as coisas erradas, se viram contra as outras mulheres, alimentam o machismo, babam ovo no sensei e nas lideranças do Aikido e, né, são as mais machistas, as que têm mais conceitos machistas, e elas é que são as mulheres que se darão bem nas artes marciais e no Aikido. Óbvio, é só você pegar o perfil dessas mulheres que você entenderá, tá? É simples assim. Elas serão elogiadas nos dojos e aí você, claro, que tem, né, uma relação afetiva com esses homens. Os homens são maioria nos dojos, obviamente. Eles adoram as mulheres mais submissas, então eles elogiam e babam ovo nessas mulheres. É claro, é uma relação de troca. Elas apoiam eles e eles apoiam elas, né? Simples assim, tá? É um apoio mútuo. As mulheres apoiam, se submetendo a esses homens, e esses homens apoiam elas. É um relacionamento mútuo, tá? Segundo grupo, esse é o grupo majoritário, tá? É o grupo que não tem ética e moral nenhuma e que fará o jogo oportunista. É o grupo que tem conceitos machistas muito fortes, as mulheres e os homens são bem machistas e eles puxam bastante o saco, tem desvio de caráter, puxam o saco das lideranças das artes marciais, dos senseis, para conseguirem coisas, se submetem aos abusos de poder, né? E eles que ficarão nos dojos ad eterno, tá? Eles chegarão no topo, serão os futuros faixas pretas, Shihans e tal. Eles vão dar continuidade às artes marciais e às suas artes marciais. Tá? É isso, por isso que não melhora e por isso que essa podridão é a continuidade da podridão, tá? Um grupo muito minoritário, será um grupo de tretas. Os tretas, os rebeldes, os críticos e analíticos, que esses sim serão tirados, mas é um grupo muito pequeno, né, de pessoas muito inteligentes, mais reflexivas, mais analíticas e que têm ética, e que se ficarão contra, verão coisas erradas nos dojos e na sociedade e ficarão incomodados com isso e se rebelarão, falarão e obviamente serão perseguidos, serão retirados, serão caluniados, serão massacrados e serão julgados, tá? Serão tidos como monstros, tá? Serão caluniados, terão suas imagens sujas, né? Pelas pessoas, pela sociedade. E aí é só você pegar a história de personagens que foram, né, caluniados na história, para você pega a história dessas pessoas, mas não vai ler pela história, tá? Porque eles foram caluniados. Tem que fazer uma pesquisa, né? Mas não pela história, tá? Aí tem que fazer uma pesquisa mesmo, para entender um pouquinho da história dessas pessoas, a história verdadeira dessas pessoas, né? E aí é muito difícil você encontrar isso, porque já existe toda uma calúnia que foi feita na vida dessas pessoas. Então você pode ter certeza que elas foram rebeldes e elas se opuseram
ao sistema, e por isso sim elas foram caluniadas por esse sistema, tá? Então é isso, elas serão retiradas desse sistema e caluniadas, tá? Perseguidas. E isso será, né? Não é na sua arte marcial, será no mundo. Então você vai pegar muitas mulheres, né? Joana d'Arc, você vai pegar muitas mulheres que foram, né, na Inquisição, tem várias, você vai pegar várias mulheres que foram caluniadas, mas que na verdade não tem nada a ver, elas eram mulheres muito inteligentes e que se rebelaram na época contra o sistema machista, patriarcal. E aí, claro, a sociedade, como é podre, caluniou essas mulheres, né? Criou uma imagem negativa dessas mulheres, porque elas viam demais, eram inteligentes demais e estavam apontando coisas demais, o que não era muito bom, né, para o poder da época. Então é isso. É muito simples. É uma questão de você conseguir ler as entrelinhas. Se você for um pouquinho mais inteligente, é só você ler as entrelinhas. As coisas não são o que se parecem. Não são. As coisas são o que não parecem, né? A gente tem que entender que a história foi escrita por homens brancos e da elite. Então, obviamente, quem escreveu a história vai mostrar a história do ponto de vista dele, claro, colocando ele como herói. Então, quando o homem branco e da elite escreve a história, ele vai tirar, obviamente, as mulheres, né, os negros, os índios, né, as minorias. Não é uma questão de vitimizar, é uma questão de ser realista, né? Ele vai tirar todos esses grupos e ele vai contar, vai colocar ele como herói. Ele não vai colocar as coisas que ele fez de ruim, ele vai colocar as coisas de boa, só ele de bom, né? Ele não vai colocar que ele matou, que ele violentou, que ele estuprou, né? Que ele escravizou. Então, é uma questão de você ter consciência, você ter conhecimento. Agora, é claro, se você pega um bolsominion que não tem neurônios, fica um pouco difícil entender isso, né? Ele nunca entendeu, ele não estuda história, ele não tem neurônios, o Lé não junta, né? Então não tem como você explicar isso com um bolsominion. Ele é burro, ele é imbecil. Até um animal, o jumento burro, ele entende, mas um bolsominion não vai entender, tá? É só isso, tá bom? Eu respeito os asnos, os burros, os jumentos. O bolsominion não tem condições, tá? Eles são irracionais, os bolsominions, tá? É só isso. Então, o que eu tô falando é muito diferente de se vitimizar, tá? É uma questão, assim, racional, histórica, tá bom? Então, assim, mas é difícil explicar isso para determinados seres irracionais e sem neurônios, tá bom? Então é isso, tá? Então, você vai ver determinadas categorias de pessoas nas artes marciais, que são pessoas que vão aparecer na nossa sociedade. Então, você vai ter, né, um grupo de rebeldes. E sim, esses serão tirados do seu vício em dojo, serão tirados calados, porque vêm demais, falam demais e criticam o poder do dojo. É óbvio que o sensei, quando você começa, eu vi isso comigo, né? Eu comecei a falar do machismo no dojo. Eu comecei a criticar o sensei casar com a aluna. Eu comecei a criticar o abuso do poder do sensei, que estava errado, e que não era da filosofia do Aikido. Óbvio que isso começou a incomodar e assustar o sensei do Aikido, né? Até então, ninguém se assustava, por quê? Porque ninguém estava falando isso. Mas quando aparece uma mulher que estuda o Aikido e fala isso com bases, é óbvio que os senseis de Aikido começaram a se incomodar bastante comigo, né? Porque isso começou a incomodar a manipulação deles, né? Porque os senseis de Aikido estão acostumados a manipular os alunos. Os alunos não estudam, né? O praticante de arte marcial, ele é muito frágil. Eu vi isso. Tanto os homens como as mulheres, eles vão lá e eles colocam todas as suas carências na arte marcial. Eles são bem carentes, né? E aí eles veem aquele sensei e o sensei se aproveita disso, né? Porque ele precisa do dinheiro para se sustentar. Então ele usa a fragilidade, a carência desse aluno para ganhar dinheiro em cima. Ele explora o aluno, tá? O professor de artes marciais.
Então, ele usa essa carência do aluno. É perverso mesmo, tá? Tem sensei de artes marciais que é perverso. Ele usa essa carência, tá? Ele percebe essa carência no aluno, essa fragilidade ele usa. Eu vi isso no ninjutsu. Eu vi isso no Aikido. Tá? Acho um absurdo. Mas eles nem percebem. A pessoa do Aikido, do ninjutsu, nem percebe. Eles são completamente fora. Eles são doentes. Bem doentes mesmo, você percebe. Né? Eles têm problemas, né? Mesmo. Sim, problemas, né? De estrutura. Emocionais, né? E aí o sensei, ele coloca isso. Então, assim, aqueles alunos, eles até leem livro de Aikido, mas eles não conseguem entender o livro com crítica. A pessoa do Aikido não consegue entender o livro, os livros e a filosofia do Aikido. Eles não conseguem, eles não têm uma análise crítica do livro, tá? Então, eles têm, como eles têm eles são colados com o sensei emocionalmente, então eles não têm essa visão, né? Então, se aparece uma pessoa lá, que nem eu, e começa a apontar coisas, o sensei fica com medo, né, de algum aluno lá despertar e perceber, nossa, é verdade, né? Então ele me tira, sensei de Aikido me tira. Eu fui tirado por vários senseis de Aikido e de ninjutsu também, porque eu comecei, né, a levantar a lebre no ninjutsu. Né? No ninjutsu, eu vou contar pra vocês os absurdos que eu vi. Teve um cara que fez um museu com coisa de ninja, sendo que não existe ninja, nunca existiu ninja no Japão medieval. Ninja, ele foi uma invenção de Hollywood, o ninja. Não existia o ninja no Japão medieval. Então, assim, ele pegou um monte de coisa, eu não sei de onde ele pegou. Ele pegou um monte de cacareco e ele falou que é do ninja, não é. Então, assim, por aí vocês veem como é que tem mentira na arte marcial. Como é que eles enganam as pessoas, né? Como é que pode enganar as pessoas assim? Então, porque as pessoas não estudam, não têm noção das coisas. É ridículo, eles são bem palhaços, né, no ninjutsu. Desculpa, mas eles são bem palhaços. É engraçado, tá? Que eu dei de risada. Nossa, o cara escreveu um texto falando que os ninjas usavam amuletos com sangue dentro. Gente, onde ele leu isso? Ele não sabe, ele nem sabe de onde ele tirou isso. Não existiram ninjas. Ninja não usava amuleto com sangue dentro. É ridículo, assim. Então, assim, e o cara não tem formação nenhuma para falar isso, né? Ele não tem formação histórica, em história, nada. Ele não tem formação. Então, assim, ele é um amador. Eles são todos amadores lá, né, no ninjutsu. Eles não têm formação, eles são amadores, eles ficam inventando coisas. Eles não têm, assim, eles não sabem fazer pesquisa em fonte documental, né? Eles sabem fazer pesquisa acadêmica, eles fazem. Então é muito engraçado, gente. E o cara começou a discutir comigo, né? Ficou com raiva, começou a me perseguir. O cara não tem formação nenhuma. Nenhuma, ele não tem formação. Ele não tem formação em história, ele não tem mestrado em história, ele não tem doutorado, ele não tem nada em história. Como é que ele quer fazer um texto histórico? Então, assim, eles são bem amadores no ninjutsu, bem amadores mesmo. Eles sabem nada. Nada, é ridículo, assim, é uma piada. O texto do cara é uma piada. Muito engraçado. E assim, eles exploram, né, a falta de conhecimento das pessoas. Então, assim, não dá. Realmente não dá pra ler nada do pessoal do ninjutsu. É ridículo, é piada. Não é confiável, nada do pessoal do ninjutsu. Nada. Vou contar umas histórias aqui pra vocês darem risada do pessoal do ninjutsu. É muito engraçado. Tá? É isso, gente. Ó, 28 minutos, 29 minutos. 29 minutos, tá? 2,7 km. Tchau, gente. Tchau, tchau.